Um coração que arde pelo Espírito Santo há um tipo de fogo que não queima a pele, mas consoma a alma. Um fogo que não destrói, mas purifica. Que não se vê com os olhos, mas que incendeia tudo por dentro. Um fogo que arde silenciosamente, até que não reste mais nada além de rendição. E é desse fogo que nasce um coração que pertence inteiramente ao Espírito Santo. Não se trata de emoções passageiras, nem de êxtases momentâneos em cultos barulhentos. Não se trata de gritos, palmas ou repetições. Trata-se de um encontro, um toque, um instante em que o céu desce e marca a terra do lado de dentro. E depois disso, nada mais é suficiente. Nem títulos, nem elogios, nem conquistas humanas. O coração que arde pelo Espírito não se satisfaz com distrações. Ele deseja mais, sempre mais. É nesse ponto que o Espírito Santo não é mais uma doutrina menos. É uma pessoa, não é mais um conceito. É um convidado de honra, não. É mais um símbolo. É o próprio centro do ser. E quando ele encontra espaço, ele entra. Quando ele entra, ele transforma. Quando ele transforma, nunca é superficial. Ele vai fundo. Ele desce até as camadas mais endurecidas do orgulho, das mágoas, dos traumas, das vontades não entregues, e começa a cavar, a queimar, a redimir. Mas para que isso aconteça, há um pré-requisito: o altar precisa estar vazio. O coração que arde é aquele que foi esvaziado de si mesmo, esvaziado de razões, de justificativas, de proteções, um coração quebrado, mas aberto, rachado, mas disposto, ferido, mas faminto. Porque o Espírito não habita em altares divididos. Ele busca exclusividade, busca moradas inteiras, não quartos alugados. Kathryn Kuhlman dizia: eu morri 1000 mortes antes de subir ao púlpito. E essa é a verdade de quem carrega a glória antes do pregar. Já sei, entregou. Antes de tocar em alguém, já foi tocado. Antes de ser usado, já foi quebrantado. Porque o Espírito não unge vaidade, ele unge rendição. E rendição é morte. Morte do ego, morte do controle, morte das preferências pessoais, morte da reputação, morte da imagem, morte da necessidade de ser visto, reconhecido, aplaudido. O coração que arde pelo Espírito é aquele que já morreu para si, e por isso, pode viver plenamente nele. Essa é a essência do altar. É onde tudo morre, para que apenas o Espírito viva. Mas o que significa, na prática, transformar o coração em um altar vivo? Significa levantar todos os dias e dizer: Espírito Santo, eu pertenço a ti. Significa perdoar quando a alma grita por vingança. Significa ceder quando o orgulho quer vencer. Significa calar quando a carne quer gritar. Significa seguir quando tudo em você quer parar. Significa adorar no escuro, sem plateia, sem likes, sem plateias invisíveis aplaudindo. Significa ajoelhar-se quando ninguém está olhando e fazer disso o momento mais poderoso do dia. Um coração em chamas pelo Espírito Santo não é aceso de uma vez. Ele é construído diariamente, com pequenos sims. Sim à voz que confronta. Sim ao silêncio que ensina. Sim ao processo que molda. Sim às perdas que purificam. Sim às noites que só ele entende. Sim ao chamado que ninguém compreende. Sim ao altar que ninguém vê. Sim à entrega que ninguém celebra. Porque é ali, nesse lugar secreto de obediência silenciosa, que o Espírito sopra fogo. Kathryn sabia disso. Por trás das luzes havia lágrimas. Por trás dos milagres havia jejuns. Por trás dos aplausos havia solidão. Por trás das curas havia renúncias. O coração dela não era inflamado pelo público, mas pela presença. Ela não ministrava para multidões, ela ministrava ao Espírito, e ele, por sua graça, tocava as multidões. Há um princípio eterno aqui. Deus não se move por métodos, mas por corações. Não por talentos, mas por rendição. Não por estratégias, mas por fome. O Espírito procura por corações onde possa descansar, e não apenas visitar. E quando ele encontra um coração assim, ele faz desse coração Ame Alter Vivo.
esse coração se torna um lugar onde o céu se manifesta, um lugar onde o ordinário se torna extraordinário, onde palavras simples carregam um peso eterno, onde gestos pequenos movem montanhas, onde o toque humano se torna canal para o toque divino. Mas isso não acontece sem custo. A unção custa. Glória pesa, a presença exige, porque o Espírito Santo é santo. Ele não coabita com impureza, ele não divide com vaidade, ele não se acomoda em quem ainda se acha dono da própria vida. É por isso que muitos querem o fogo, mas poucos querem o altar. Querem a manifestação, mas não a morte. Queiram os dons, mas não o Gólgota. Querem a glória, mas não a cruz. Mas todo coração que verdadeiramente arde, já passou pela cruz. Ali é o início, é onde morre o velho e nasce o novo, onde caem as máscaras e brotam as lágrimas, onde cessam as performances e começa a presença, onde deixamos de tentar impressionar e apenas nos rendemos. A cruz não é o fim menos, é o portal, um portal para a sala do trono, para o lugar onde o Espírito sopra como quer, fala quando quer, cura como queer, para o lugar onde não há roteiro, só direção, onde não há controle, só condução, onde não há estrelismo, só glória. Esse é o ambiente de um coração incendiado pelo Espírito, um ambiente sem distrações, sem reservas, sem segundas intenções, um ambiente onde ele é tudo, onde a voz dele vale mais que qualquer outra, onde o toque dele vale mais que qualquer cargo, onde a aprovação dele vale mais que qualquer elogio. E isso muda tudo. Muda a maneira como oramos, como servimos, como vivemos, como tratamos as pessoas, como reagimos à dor, porque o fogo não é só para shows, é para vida. Um coração que arde, vive em constante estado de humildade, do reverência. Porque sabe que o fogo que acende também pode se apagar. Por isso vigia, por isso se guarda, por isso se examina, por isso clama todos os dias. Não retires de mim o teu espírito. Catherine nunca confiava em si mesma, ela tremia antes de cada ministração. Não por insegurança, mas por temer, porque sabia que a unção não era um mérito, era e que a qualquer momento, se ela tocasse na glória, o espírito poderia se retirar. É esse temor santo que mantém o coração em chamas, esse senso de dependência constante. Esse anseio por mais, essa fome que nunca é saciada, essa busca que nunca termina. Porque, para quem arde pelo Espírito, não existe linha de chegada menos, só eternas profundezas a serem mergulhadas. E talvez, nesse exato momento, você sinta algo queimando dentro de você. Talvez não saiba explicar, talvez nem saiba por que clicou neste vídeo, mas algo em você reconhece esse fogo. Algo em você grita por mais. Algo em você está cansado da superficialidade, da aparência, da performance religiosa. Algo invoca, te será ou é o eterno, o santo. Esse algo é o Espírito te chamando de volta ao altar. Não um altar físico, mas o altar do coração. O lugar secreto onde tudo começa. O lugar da entrega, do choro, do silêncio, o lugar onde você deixa de tentar controlar e apenas se rende. Hoje, ele está batendo, não com alarde, mas com amor, não com gritos, mas com gemidos suaves. E ele pergunta: há espaço para mim aí dentro? A resposta está em suas mãos. Mas se você decidir dizer sim, prepare-se, porque ele não entra para decorar, ele entra para transformar. Não entra para ser hóspede, entra para ser Senhor. Não entra para fazer parte, entra para Rainer, e quando ele reina, tudo muda. Que hoje seja o dia em que seu coração se torne altar. Que as cinzas da frieza sejam sopradas, que o orgulho seja queimado, que os traumas sejam purificados, que os muros caiam, que a presença invada, que o fogo volte. Porque não há maior privilégio nesta vida do que ser morada viva do Espírito Santo. Então, queime na arden renda-se e nunca mais volte ao estado de frieza que um dia chamou de normal.
pois onde há um coração queimando, há um céu tocando a terra, e onde há fogo, o Espírito Santo está. E se essa mensagem tocou você, se algo ardeu aí dentro enquanto ouvia cada palavra, então não guarde esse fogo só para se curtir este vídeo. Isso ajuda a levar a presença do Espírito a mais corações sedentos. Compartilhe com alguém que precisa reacender o altar da alma. Comente aqui embaixo: Espírito Santo, tens liberdade em mim, e deixe o mundo saber que há corações ainda queimando por ele. Inscreve-se no canal Kathryn Kuhlman, menos altar vivo, e ative as notificações, porque toda semana uma nova chama será soprada neste altar digital. Você não estás. Você é parte de uma geração que ainda diz: eu creio no Espírito Santo. E enquanto houver corações em chamas, o céu continuará tocando a terra, até o próximo sopro, até o próximo fogo, até o próximo altar.